tarde, tudo bem? Nós estamos aqui nessa nova metodologia, né? Vamos colocar assim, de acordo com as circunstâncias, né? Infelizmente, nós temos que ter aula dessa forma. Só que eu quero, né? Como eu sempre falo com vocês, nós temos que aproveitar a tecnologia. Então, nada melhor nesse momento que aproveitar isso, né? Se nós temos esse recurso, se nós podemos dar uma aula, né? Assim, diferente, bacana, então nós vamos fazer assim, dessa forma, ok? Então hoje nós vamos continuar a nossa apostila, o conteúdo de substantivos. Deixa eu ver a página aqui para vocês acompanharem daí. É a página 20, tá bom? E a classe de palavras substantivos que nós vamos começar hoje. E deixa eu falar para vocês, né, um pouquinho do substantivo. Substantivo, na classe de palavras, ela está dentro da morfologia. A gente tem como conceito de substantivo. É tudo aquilo que dá nome. Então, tudo aquilo que dá nome é substantivo. Por exemplo, essa caneta. Caneta é o substantivo, porque dá nome à caneta. A mesa, o computador, o papel, tudo o que tem no mundo tem um nome. E dentro dessas classificações, né, aí a gente vai ver as classificações do substantivo aqui. Mas tudo que tem nome é substantivo. Ou seja, tudo que existe no mundo tem nome, então também é um substantivo. E tem as classificações do substantivo aqui, né? Então vamos ver. Olha só o que nos diz o conceito de substantivo. Tudo que existe é ser e cada ser tem um nome. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres, além de objetos, pessoas, fenômenos e substantivos também nomeiam lugares, sentimentos, estados, qualidades. Então, tudo isso, tudo que existe é um substantivo ou nome. Quais são as classificações do substantivo? Olha só que bacana. Substantivo comum é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma genérica. Então, você fala folha, é um substantivo. Eu estou especificando qual tipo de folha que é? Não, eu estou falando folha de uma maneira geral. Se eu falo caneta, eu estou especificando qual caneta que eu estou falando? Não. Agora, se eu falar assim, caneta amarela, aí eu estou especificando. Agora, se eu falo caneta, então é um substantivo comum. Ou substantivo próprio. É aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma particular. Por exemplo, Londres, Paulinho, Pedro, Tietê, Brasil. Por exemplo, se eu vou falar da cidade de Londres, existe, né, a gente examinando o mapa, né, indo lá para a disciplina de geografia, existe outra cidade no mundo, pode existir, mas que a gente não conhece, que seja tão famosa quanto Londres, a Londres que nós conhecemos? Não. Então nós estamos falando de uma cidade específica. É igual Betim. Pode existir outra cidade com o nome de Betim no mundo? Pode, né? Porque o mundo é tão grande que às vezes existe mesmo. Mas existe de maneira geral outra Betim a não ser essa específica que nós moramos, que nós conhecemos? Não, não existe. Então isso é um substantivo próprio, porque eu estou falando de um ser único, de um ser próprio. Olha só o substantivo concreto. É aquele que designa o ser que existe independentemente de outros seres. Os substantivos concretos designam seres do mundo real e do mundo imaginário. Ó, presta bem atenção nesse conceito. Substantivo concreto é aquele que designa o ser que existe independentemente de outros seres. Ou seja, existe de maneira independente. E pode ser de seres do mundo real e do mundo imaginário. Por exemplo, o Saci. Vamos colocar a situação do Saci, que a gente conhece, aquela figura folclórica, né, que existe na nossa cultura. O Saci, ele depende de alguém para poder existir? Não vamos pensar mesmo na criação do Saci, não. Que é claro que ele dependeu, né, de alguém para poder criá-lo, né, de alguém para poder imaginar. Eu estou falando por si só. Ele depende de alguém para poder existir? Não. Ele é um ser independente. Então, ele vai ser um substantivo concreto. Então, tudo que existe independentemente, então é um substantivo concreto. Agora, olha só, vamos observar aqui, ao contrário disso, o substantivo abstrato.
é aquele que designa seres que dependem de outros para se manifestar ou existir. Olha só. Pense bem. A beleza não existe por si só. Não pode ser observada. Só podemos observar a beleza numa pessoa ou coisa que seja bela. Então, olha só. Eu só consigo ver a beleza através de alguma coisa, através de alguém. Eu não consigo ver a beleza por si só. Ela não existe com independência. Ela existe com dependência. Ela depende de alguém para poder ser manifesta. Agora, olha esse aqui. Substantivo coletivo. Quando a gente fala de coletivo, até assim, né, de uma maneira que a gente usa muito no nosso dia a dia, né, o ônibus. A gente até já não deu um sinônimo para o ônibus chamando de coletivo. Por quê? Coletivo, nesse caso, não são todas as pessoas que estão reunidas dentro de um mesmo veículo, né, de transporte, e a gente chama de coletivo. Então, o substantivo coletivo é o mesmo sentido disso. São coisas que são iguais entre si na sua espécie e que estão ali reunidas. Então, olha só. Substantivo coletivo é o substantivo comum que, mesmo estando no singular, designa um conjunto de seres da mesma espécie. Então, é um conjunto. Ele vinha pela estrada e foi picado por uma abelha, outra abelha, mais outra abelha. Não ficaria difícil se essa situação seria difícil, né? De acontecer. Ser picado por uma abelha já seria por si só uma situação difícil. Aí, para eu poder descrever essa situação, e eu tivesse que falar quantas abelhas, uma por uma, que teriam me picado, não ficaria uma situação difícil? Então, o que né, a linguística fez? Reuniu isso tudo, esse grande número de abelhas, e deu uma palavra só para designar um montão de abelhas. Então, esse é o sentido. Ou seja, o coletivo de abelha é o quê? Um enxame. Então, se alguém, né, por uma infelicidade, chegar para nós e dizer que foi picado por um enxame, a gente já vai entender que foram muitas abelhas juntas, reunidas ali, que picaram aquela pessoa, né, por infelicidade dela. Ok? Ficou claro? Então, esse é o conceito de substantivo. E esses são os tipos de substantivos que nós vamos trabalhar, beleza? Agora eu quero falar sobre uma outra classe de palavras, é rapidinho essa, é o artigo. E quando eu falo artigo, gente, a gente não pode confundir, tá? Com gênero textual artigo. Isso aqui é uma classe gramatical artigo. É a classe bem pequenininha, é a menor que tem das classes gramaticais, né? Mas ela é muito, muito importante. Artigos são palavras que antecedem os substantivos, determinando a definição ou a indefinição dos mesmos. Como? Sendo flexionados em gênero, masculino e feminino, e em número singular e plural. Indicam também o gênero e o número de substantivos que o determinam. Olha só. Artigos definidos. O, a e o plural. Os, as. Artigos indefinidos. Uma, uns, umas. Por quê? Quando eu falo assim, ó, a caneta que está na minha mão. Eu tô falando de uma caneta, eu tô definindo a caneta, não é? Essa daqui, ela está na minha mão. Quando eu falo assim, uma caneta que está lá na minha gaveta. Provavelmente, quando eu falo, né, isso, eu tô transmitindo a ideia que existe mais de uma caneta lá. E você vai lá fazer o favor de pegar uma caneta para mim, seja qualquer uma que você encontrar lá. Agora, se eu falo com você assim, vai lá e pega a caneta verde para mim, por favor. Eu estou determinando qual é a caneta que eu quero. Então, o artigo vem para justamente auxiliar nessa comunicação. Ele se torna definido ou indefinido. Eu posso definir uma frase, uma oração com artigo ou indefini-la da mesma forma. Então é isso, ó. Se eu peço para poder ir lá pegar a caneta verde, esse A está determinando qual caneta que eu quero. Agora, se eu falo, pegue uma caneta, já não há definição mais. Ok? Ficou claro? Então essas são as duas classes de hoje. Vamos ver aqui. Tem mais uma também rapidinho. É a classificação dos numerais. Então, hoje a gente está vendo substantivo, foi rapidinho. É a classe que o quê? Designa, que dá nome a todas as coisas. Artigo,
ou há uma, que ajuda a gente a definir, né, o substantivo. Se é masculino, se é feminino, né? E ele vem para poder se juntar ao substantivo para poder definir. E agora é a classe dos numerais. São 4 tipos de numerais: os cardinais, os ordinais, os fracionários, os multiplicativos. Também muito necessários nas construções das nossas frases, das nossas orações. Eles vão determinar as localizações, eles vão determinar as quantidades. Então, é bastante importante essa classe. Olha só, os cardinais, o que eles indicam? Eles indicam a contagem, a medida. É o número básico, por exemplo, 1, 2, 3, 1000, isso é um numeral cardinal. Ordinais, indicam a ordem ou lugar do ser numa série dada. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro. João passou em primeiro lugar no vestibular. Então, olha só, esse primeiro, ele está definido a localização do João no vestibular. Primeiro. Fracionário, indicam parte de um inteiro, ou seja, a divisão dos seres. Por exemplo, meio, terço, 2/5. Tiago comeu 2/3 do bolo que estava na cozinha. Gente, vocês verem aí, tá? Minha cachorra passeando por aqui também querendo ter aula de português. Enfim, fracionários, então. Tiago comeu 2/3 do bolo que estava na cozinha. Tá indicando que o quê? De um bolo total inteiro, 2/3 o Tiago comeu. Olha só como é que essa indicação é importante para nós. Multiplicativos, expressa a ideia de multiplicação dos seres, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Por exemplo, dobro, triplo, quíntuplo. Olha só, né? Por exemplo, a passagem aumentou o dobro do preço do ano passado. Então, olha a ideia que nos dá, né? Que 2 vezes o preço do ano passado, o dobro. Então, é uma classe muito importante, pequenininha, que às vezes a gente não dá tanta importância, mas faz muita necessidade na hora da construção das nossas frases, das nossas orações e dos nossos textos. Então, por hoje é isso, né? Substantivo, numeral e artigo. Lembrando que estou enviando o link dessa aula e vou enviar as atividades também. Na atividade já consta as instruções que vocês devem, né, fazer, enviar para mim por e-mail as respostas e a gente vai trabalhando assim. Na próxima aula eu venho, corrijo as atividades e a gente continua com os conteúdos, né? Até quando a gente passar por essa onda, né? Infelizmente, muito ruim para nós, mas necessário. Mas que a gente tem que ter sempre em mente que a gente não pode cessar o nosso conhecimento. Porque conhecimento é o que transforma vidas. Tá bom? Muito obrigada. Até a próxima.